Saúde mental, depressão, prevenção e tratamento. Palestra realizada pelo mestre Duarte Antônio Guerra em 19 de setembro de 2019. Orientação espiritual UDV. E estão aqui contando hoje para falar para a gente a respeito de saúde mental, depressão, prevenção e tratamento, né, valorização da vida. Esse médico amigo nosso aí, psiquiatra, professor de psiquiatria, ele é do quadro de mestre do Núcleo Florestal da 13ª Região, é membro do CONAS lá também. Ele vem acompanhando, é responsável pelo trabalho na UDV no Xingu, né? Os índios do Xingu, e casado, 5 filhos, então tem autoridade para falar aí alguma coisa a respeito de filhos também, né? Então, Eduardo, seja bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui. Esse assunto tem mobilizado um tanto, quem trabalha na área de saúde mental sabe que está sendo importante falar isso com os pais, para que oriente os jovens, né? A gente desde já agradece o senhor da orientação espiritual da União do Vegetal, estamos bem grato com a presença do senhor. A palavra está com o senhor, tá? Vou desligar minha câmera para ficar mais tranquilo aí para o senhor também. Senhor amigo, grato, mestre Cristóvão. Eu, em primeiro lugar, quero dizer disso, da minha gratidão pelo convite, à coordenação da orientação espiritual, mestre Almir, ao senhor, mestre Luiz Cristóvão, à conselheira Yara Galdino também, que fez o contato comigo. E para mim é uma alegria, uma honra estar podendo falar aqui nesse âmbito, né, para tantas pessoas. E dentro desse nosso universo carinho, então, por esse convite, né, para falar de um tema que tem alguma relevância, né, nos dias de hoje. E eu estava pensando assim a respeito dessa palestra, a respeito do que temos também conversado, juntamente com a representação geral, né, que é um tema que o mestre Gabriel já tocou nesse tema, né? Porque às vezes a gente pode ficar pensando assim, poxa vida, mas nós, na União do Vegetal, e tendo que falar disso, né, a gente tem outras coisas para a gente conversar e tudo, um tema assim que às vezes algumas pessoas consideram até um tema um pouco assim, pesado de se falar, né? Mas que é um tema que tem sua importância, sua relevância, e que o nosso mestre já falou dele, né? Lá nos idos da década de 1960, 1970, nosso mestre Gabriel falou a respeito disso, falou, por exemplo, fez uma introdução ao tema, digamos assim, né? Dizendo que, fazendo um paralelo entre o adoecimento psíquico e a falta de paz, né? O mestre Gabriel falou nas palavras dele, e falou, inclusive, que o dia que a gente tiver paz mesmo, nem mais precisaremos de hospício, né? E talvez nem mais de medicamentos, e etc. e tal, e nem falar desse assunto. Mas enquanto nós estamos aqui nessa nossa luta, em cima desse chão, debaixo desse sol, nós precisamos tratar, né, desse assunto também, falando algo a respeito dele, sobre ele, para que a gente tenha uma condição de, conhecendo melhor, a gente também poder termos um posicionamento melhor possível diante do assunto e diante das pessoas que igualmente necessitam de algo nosso, né? Então, esse tema também tem sua relevância, porque falar de saúde mental, hoje mais especificamente nós vamos falar de depressão, falaremos de valorização da vida, de prevenção social. E é um tema também que tem a sua importância é assinalada pelos números, né, que nós temos visto. Eu costumo falar para meus alunos, né, que lá no final do século passado, ali por 99, 2000, né, a gente ouvia falar as previsões que a Organização Mundial de Saúde, que é da ONU, fazia a respeito do aumento da prevalência de transtornos mentais, né, de adoecimento psíquico,
e também, consequentemente, dos índices da prevalência de suicídio. Né? Então, lá nos idos de quase ano 2000, a gente pensava assim, será que não tem um erro nisso? Eles não estão estimando para muito, né? Estimando para mais. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto na realidade prática mesmo, né, é que aqueles números que eles previam, claro, é um trabalho muito responsável que a OMS faz, mas eles estavam certos, e até, em alguns aspectos, talvez até subestimam. Né? Então, nós tivemos uma reunião, há alguns dias atrás, com a representação geral, o mestre geral representante, o mestre Paulo Afonso, o mestre assistente geral, Teodoro, diretora, diretoria geral, Feijão, o mestre Almenar, o mestre espiritual, Zé Luiz, mais algumas pessoas. E nós estávamos falando disso, né? Foi uma reunião convocada pelo mestre geral representante. E naquela reunião eu lembrei de algo, falei assim, que nós, há alguns anos atrás, nós tivemos uma demonstração de algo através de uma pesquisa que nós participamos, né? A União Vegetal participou da pesquisa de adolescentes, né? Com os adolescentes. Então, foi comparado um grupo de adolescentes que são da União já há algum tempo, e, né, que frequentam as sessões, e adolescentes que não têm nenhum contato com o vegetal ou com a União. Foi comparado algumas coisas entre esses dois grupos. Né? E nos chamou a atenção, naquela época, que, por exemplo, os índices, né, a porcentagem de jovens dos dois grupos que fez experimentação de álcool e outras drogas era muito parecida para os nossos jovens quanto para os jovens que não são da União. Uma coisa que a gente ficou um pouquinho surpresa, né? Pelo menos alguns de nós ficamos. E, então, o que demonstra isso? Né? Demonstra que os nossos jovens eles estão inseridos nesse contexto maior da sociedade, né? E a sociedade tem as coisas da sociedade. Nós estamos num momento assim, muito delicado da sociedade como um todo. Né? Nesse Teodoro tem falado isso um tanto, denominado assim, esse tempo, tem alguns autores que falam isso, nós estamos vivendo um período de uma crise civilizacional. Né? E essa crise que a sociedade, pela qual a sociedade passa, ela repercute no indivíduo, né, também. Então, a gente tem visto isso. E os nossos jovens, por exemplo, eles estão conosco, eles participam, eles estão nas sessões, eles ouvem a doutrina, bebem o vegetal, eles examinam, mas eles têm também o que a gente passa para eles em nossas casas, né? Mas eles também têm uma interface, eles têm um contato com o grupo que eles vivem, né? Então, eles estão na escola. E na escola, por exemplo, onde eles passam alguma parte do tempo deles, eles têm contato com algumas coisas, né? Então, por exemplo, com relação ao tema de hoje, nós, né? Eu tenho 49 anos. No nosso tempo, a gente quase não podia falar disso, né? Vamos lembrar do nosso tempo de escola, até os mais novos do que nós que estamos na cidade, um pouco mais. Quando a gente ouvia uma sala de algum amigo tinha feito algo, estava falando de tirar a própria vida, ou estava falando de praticar cortes, né? Era uma coisa muito fora. Tem camarim que falam que eram 150 toalhas brancas, felpudas, plantada no norte da cidade. Tem sido assim, nossos filhos ouvem falar disso, né? Nossos filhos veem na internet, infelizmente, a gente sabe que se eles quiserem ver, eles vão ver algumas coisas lá. Por exemplo, pessoas ensinando a fazer nó de forca, compartilhamento de pessoas em sofrimento que estão praticando cutting, né, se cortando. Então, eles têm uma proximidade com aquelas situações que nós não tínhamos. Então, nossos filhos, nós da União, não estamos assim numa redoma de que as coisas da sociedade não chegam até nós, até eles e até nós. Então, vejo assim uma importância da gente estar mesmo abordando esse tema hoje, né? Essa iniciativa que a orientação espiritual está tendo, com o apoio da representação geral. Então, o mestre geral vem dando um apoio assim, bem com relação a alguns temas, por exemplo, a sexualidade.
e agora esse, ele demonstrou para a gente, assim, nessa reunião que eu citei há pouco, uma preocupação com isso, né? Um cuidado. Isso está no campo de visão do nosso mestre geral representante, da nossa maior autoridade no centro, né? Então, eu vejo nisso mesmo uma pertinência e peço ao nosso mestre Gabriel que a gente tenha esse momento aqui, essa palestra, de uma forma bem proveitosa, né? Eu vou inicialmente falar algumas coisas a respeito do assunto que está em pauta, e mais adiante a gente vai ter um momento para perguntas e respostas. E eu quero dizer assim, pedir a compreensão de todas, como já a mestra Elisa apresentou, eu sou médico, sou psiquiatra, sou professor de psiquiatria, então eu venho apresentar o tema com base, assim, vou procurar ser o mais técnico possível, certo? Nesse primeiro momento, então, e por esse viés da psiquiatria, das ciências do comportamento, com um viés mais assim específico da psiquiatria. Eu sei que tem médicos assistindo, eu sei que tem pessoas terapeutas, psicólogos, e todos têm algo a contribuir nisso, né? Tem uma forma de entender tudo isso. Eu vou apresentar por essa ótica, que é a ótica na qual eu tenho mais condição, mais segurança para falar, certo? Então, quando a gente fala, eu vou aqui apresentar alguns slides durante a apresentação, e então, quando a gente fala, por exemplo, de depressão, né, a gente está falando de algo sobre o que a ciência já se debruça há muito tempo, né, para tentar compreender esse fenômeno, essa forma de manifestação do adoecimento psíquico. Né? Então, quando a gente fala de depressão, isso já tem tratado assim, há bastante tempo, né? Então, assim, quando a gente fala de depressão, né, a gente está falando de que hoje a gente considera um transtorno que é bastante prevalente, né? E ele é considerado um transtorno crônico e recorrente, né, que significa assim que é bastante sujeito à recorrência, à volta, né? A pessoa, uma vez tendo sofrido um quadro depressivo, vir a sofrer novos episódios, né? E o aumento da prevalência que tem acontecido, ele hoje é assim, uma das principais, em alguns países, a principal causa de afastamento de incapacidade para o trabalho, né? Então, a Organização Mundial de Saúde tem alguns índices para mensurar isso, e para a gente ter uma ideia, em alguns países já é a causa principal de afastamento de dias de trabalho, né? Muitas vezes ela está associada a outras doenças clínicas, né? Doenças do corpo, certo? E são muitas vezes causa de piora da evolução daquelas doenças. E embora seja hoje, né, um transtorno assim já bem mais conhecido do que já foi, né, ainda ele é considerado assim subdiagnosticado e subtratado em até eu vou tocando, se der para a gente passar os slides, eu vou fazer, senão eu vou falando aqui, tá? Assim, quando a gente fala de depressão, uma coisa que eu tenho falado um tanto assim para os meus alunos, né, a gente tem um cuidado assim com o uso de termos, né? Então hoje se fala depressão de uma forma muito assim abrangente. Da mesma forma se usa outros termos, como por exemplo bipolar, né, ou surtou, né? A pessoa tem às vezes um quadro assim de exteriorização de raiva e aí a pessoa fala surtou, mas o surto é outra coisa, né, que a gente sabe. A pessoa tem, às vezes, um jeito diferente de ser um dia do outro, já fala, fulano é bipolar, né? Nosso mestre ensinou para a gente a importância que a palavra tem. Então, quando a gente fala de depressão, a gente não está falando de tristeza só, tá? Então, a tristeza é uma resposta afetiva que o ser humano tem, né? Que é considerado normal, faz parte da nossa vida psíquica, né? Faz parte dos nossos sentimentos. Então, o sentimento de tristeza, essa resposta afetiva, ela não é considerada doença, né? Não é toda tristeza que é depressão, embora a depressão, uma das coisas que ela contém em si é essa questão da tristeza, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de depressão, eu vou dar um exemplo que acho que
um exemplo ele pode ilustrar para nós melhor assim essa diferença, né? Então, assim, eu vou contar um caso com que eu me deparei há alguns dias, e talvez esse caso ele possa nos servir assim de parâmetro nisso, tá? A gente vê qual que é a diferença entre tristeza normal e a tristeza patológica, a tristeza que é algo assim já fora do esperado de um quadro depressivo, né? Então, assim, há alguns dias eu atendi uma senhora, uma jovem senhora de seus 39, 40 anos, e ela tinha passado por 2 perdas significativas. Ela teve um abortamento, depois ela teve na sequência, ela voltou a engravidar e perdeu um filho. Recém-nascido, com poucos dias de vida, ele não resistiu. E ela, logicamente, né, o coração de mãe dela sentiu por aquilo e expressou bastante tristeza, né, tudo que um quadro de tristeza compreende, choros frequentes e tudo. Mas ela entrou numa situação da qual ela não conseguiu sair, né? Juntamente com aquela tristeza que a gente considera uma tristeza normal, do luto, da perda, ela começou a apresentar outras coisas. Ela não conseguia mais comer, ela alterou os ritmos biológicos dela, ela não tinha mais sono, né? Perdeu sono, insônia, ela perdeu peso por não conseguir se alimentar, ela não conseguia mais desempenhar no seu trabalho, e o quadro foi se agravando, e ela foi atendida assim, por uma profissional psicóloga competente, foi atendida inicialmente por um psiquiatra, depois por mim, e o quadro foi piorando, piorando, piorando. Cada vez mais aquele quadro foi tomando conta digamos, do contexto de vida dela, do funcionamento dela perante a vida. E alguns dias depois, a gente tratando, fazendo o possível para que ela melhorasse do quadro, mas infelizmente ela não, ela evoluiu para um caso de suicídio. Ou seja, aquela tristeza que seria normal da perda, do luto, ela não conseguiu, tecnicamente, a gente diz que ela não conseguiu elaborar, né, aquela tristeza, e o quadro evoluiu de uma forma muito desfavorável. Quer dizer, não é uma tristeza habitual, né, frente a uma situação que causa tristeza. É algo que toma, assim, uma dimensão de autonomia, ela toma de conta da situação e, às vezes, a pessoa, infelizmente, nem sempre ela consegue reverter aquilo, mesmo com apoio terapêutico adequado, né? Então, isso posto, é bem importante que nós tenhamos isso bem claro, porque existe uma banalização do termo, né? Hoje a gente vê muito isso, a pessoa está um pouco triste, já está com depressão. Está com depressão, manda para o psicólogo, para o psiquiatra, e a gente está sujeito a nós psicologizarmos e psiquiatrizarmos a vida das pessoas, que nem sempre é necessário, né? Então, é bom a gente saber que existe essa diferença. Agora, quando nós falamos de depressão, quando nós falamos de um quadro de depressão, a gente está falando de um transtorno, como eu falei anteriormente, de curso crônico e muitas vezes recorrente, né? Onde alguns fatores imperam, por exemplo, predisposição genética, né? Estima-se que até 40% da carga da doença da depressão seja mediada por fatores genéticos, né? Através também de processos biológicos alterados. Então a gente tem um mecanismo de resposta ao estresse, muitas vezes isso é alterado por alguns fatores, inclusive por experiências precoces, como nós vamos ver mais adiante. Fatores psicológicos, né? A personalidade, cada um de nós tem uma personalidade, uma maneira de ser, e isso algumas vezes está sujeito a influenciar numa predisposição para a pessoa vir a desenvolver, por exemplo, um quadro depressivo. E fatores ambientais, né? Fatores que a gente considera ambientais, como uso de drogas, álcool e outras drogas, ou alteração de ritmos biológicos, né? Uma coisa que a gente vê muito na sociedade de hoje, que é um desrespeito à nossa ritmicidade. Nós temos um ritmo biológico que nossos bisavós e nossos tataravós tinham mais respeito por ele, e hoje nem sempre se tem esse respeito na sociedade na qual a gente vive. A gente, muitas vezes, dorme pouco, corre muito, né? Então, quando a depressão, ela também está associada à mortalidade precoce, né?
Isso as estatísticas mostram, tanto por situações do tipo suicídio, mas tanto como diminuição de anos de vida mesmo, né? Hoje a depressão é considerada uma doença inflamatória, digamos assim, uma doença inflamatória sistêmica, que piora, como eu disse antes, outras doenças, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Então, já está muito bem demonstrado, né, que existe algum prejuízo. Então, hoje, a depressão é considerada, como todos os transtornos mentais, um fenômeno biopsicossocial. Então, existe um fator biológico, né, que é, por exemplo, a hereditariedade, né, o substrato biológico onde ocorre o quadro depressivo, que é o nosso sistema nervoso central, o cérebro. Existe um fator psicológico, né, cada um de nós tem a sua vida psicológica, a nossa formação, a nossa personalidade, a nossa estrutura de personalidade. E um fator social, né, que é o nosso contexto atual de vida. Então, biopsicossocial, biológico, psicológico, social, né? E digamos, a confluência desses três vetores, ele vai dar uma resultante, muitas vezes, que é um adoecimento psíquico, por exemplo, a depressão. Tá? Então, a gente falou um pouquinho de aumento da prevalência, né, que tem aumentado em todo o mundo, né? Então, para a gente ter uma ideia, tem alguns números nos slides, aproximadamente 322 milhões de pessoas acometidas de depressão no mundo hoje. É gente, né? Houve um aumento aí de 18,4% aproximadamente em 10 anos, 2005 a 2015, né? E as mulheres, elas são mais afetadas do que os homens, tá? Geralmente, assim, numa proporção de duas mulheres para cada um homem, ou às vezes até 3 mulheres para cada homem acometida por depressão. Então, no Brasil, a gente, infelizmente, segue as estatísticas, né? Estamos aí com 11 milhões e meio, mais ou menos, de pessoas com depressão, porcentagem significativa da população, né? Uma importante a prevalência, 5,8%, 6% de brasileiros acometidos, vamos imaginar isso. Na América Latina, nós estamos em primeiro lugar, né? E nas Américas como um todo, ficamos apenas atrás dos Estados Unidos. Tá? Então, quando a gente fala dessa doença, depressão, nós falamos, né, num quadro clínico em que acontecem alterações em algumas esferas do funcionamento humano, né? E isso vai ter toda uma repercussão comportamental. Então, essas alterações elas vão se demonstrar no humor, na cognição, na psicomotricidade, na volição e no biorritmo, né, da pessoa. Então, como é que isso vai se apresentar? Como é que a gente pode identificar algumas situações que são formas de apresentação, são sintomas da depressão? Alterações do humor, né? Então, o humor triste ou humor deprimido é um dos sintomas centrais da depressão. Seguido desse outro, né, que está aí demonstrado, que é a anedonia, que é a falta ou dificuldade de sentir prazer. Então, a tristeza, um humor triste, né, polarizado para a tristeza, e essa característica de falta ou dificuldade de sentir prazer, é aquela pessoa que gostava de jogar um futebol e não gosta mais. Ela ia à igreja ou ia a determinados compromissos, ela tinha uma inserção social, às vezes até positiva, e de repente ela passa tudo aquilo a não fazer mais sentido para ela, né? Pode haver alterações, né, de humor, na habilidade afetiva, né, na habilidade dos estados afetivos. Ansiedade é uma coisa que caminha muito junto de depressão, tá? Aqui está como um sintoma, mas a gente sabe também que a ansiedade, estima-se que a cada 5 casos de depressão, em média de 3 ou 4 casos até, eles evoluem para um quadro depressivo de um estado de ansiedade crônico. Aquela pessoa que passa muito tempo com ansiedade, vai contornando aquilo, vai levando, e com o passar do tempo, ela é sujeita a desenvolver um quadro depressivo, né? Vou entrar aqui nesse detalhe. Alterações do pensamento. Então, na depressão, o pensamento da pessoa ela está voltada para o negativo, né? Então, é comum assim que a pessoa tenha pensamentos de culpa, pensamentos de fracasso, pensamentos assim de
preocupação com doenças, né, hipocondríacos, preocupações as mais diversas, né, tudo parece um problema. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que eu já atendi, que a gente conhece, sabe que é muito bem, está muito bem, assim, de situação financeira, a família da pessoa, mas ela tendo quase que uma certeza de que eles iriam passar por um fracasso financeiro a qualquer momento, sem ter nenhuma evidência para aquilo, né? É a polarização negativa do pensamento, faz parte do quadro depressivo, que faz a pessoa, muitas das vezes, interpretar, né, as coisas de uma forma com esse viés, que é o viés negativo, né? E aquele viés negativo, muitas das vezes, ele vai, inclusive, levar a pessoa a pensamentos de morte, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? Outras alterações que são um pouco mais raras, né? Alterações da senso-percepção, como nós chamamos, que são as alucinações, a pessoa ouvir vozes, muitas vezes de conteúdo negativo, ou vozes que chamam pelo nome dela. São casos mais graves de depressão que apresentam aquele tipo de alteração. As alterações cognitivas, então, a pessoa com depressão, ela tem uma dificuldade de concentração, né? Ela, muitas das vezes, ela percebe-se que está... Um dos sintomas que é muito característico é isso, ela tem uma dificuldade de se concentrar, ela tem uma dificuldade de decidir as coisas, uma pessoa que era até então decidida. Ela tem uma dificuldade para memorizar coisas, principalmente relacionadas à memória recente, né? E alterações da psicomotricidade. A pessoa com depressão, ela está geralmente mais lentificada, né? A atividade psíquica dela, ela se torna mais lenta, né? Ela tem toda uma polarização para o negativo e de uma forma, no mais das vezes, lentificada, tá? Então a pessoa geralmente não quer falar muito, ela fala pouco, né? Às vezes fala devagar, começa a falar mais baixo. Algumas coisas que a gente observa, né, num paciente depressivo. Com relação a, quando a gente fala de sintomas neurovegetativos, são mais relacionados a algumas funções orgânicas, né? Então, por exemplo, é comum que o depressivo tenha perda de apetite, e com isso até ele tenha, muitas das vezes, perda de peso. Pode até ter o contrário, aumento de apetite e de peso, mas o mais comum do depressivo é que ele tenha perda das duas coisas, né? Alterações do ciclo vigília-sono, né? A gente talvez pense que a pessoa com depressão tem muito sono. Às vezes tem hipersônia, como nós dizemos. Mas muitas das vezes a manifestação é o contrário, é a insônia, tá? E a insônia mais característica da depressão, que é aquela insônia terminal, né? A partir de um determinado momento da noite, a pessoa, ou intermediária ou terminal, ela perde o sono, ela acorda, desperta, e tem uma grande dificuldade em reconciliar o sono novamente, né? Então, aquilo também contribui para uma diminuição, uma dificuldade do funcionamento, como nós dizemos, do funcionamento global da pessoa, né? E a vontade, a perda de interesse por situações que a pessoa geralmente tem uma grande facilidade para fazer, ela começa a encontrar dificuldade. Ela, no trabalho, algo que ela desenvolvia com tranquilidade, tinha uma desenvoltura naquilo, ela passa a ter que fazer muito esforço para fazer, né, para realizar a mesma coisa. Então, aqui, só aproveitando esse slide aqui, né, que a gente já falou alguma coisa, a questão da contribuição da genética nos quadros depressivos, e isso é demonstrado também no aspecto biológico, inclusive em exames de neuroimagem, né, com a evolução dos exames de neuroimagem, tomografia computadorizada, ressonância magnética, a gente pôde, né, com o passar do tempo, observar algumas alterações, inclusive, né, alterações cerebrais, de algumas estruturas cerebrais, que estão envolvidas com os quadros depressivos, tá? Nesse contexto biopsicossocial, né, uma coisa assim que é importante a gente frisar, né, que a gente tem visto muito isso, infelizmente, que eventos adversos, né, de vida mais precoce, né, como, por exemplo, perda parental precoce, a criança que perde os pais muito cedo, né, a percepção de falta de cuidado, o ser humano sente muito por isso. A sensação de abandono é algo muito forte para o ser humano, né? Então, são situações que já estão muito bem demonstradas, tem todo um corpo de evidências na literatura de que são fatores predisponentes
para mais adiante aquele indivíduo vir a apresentar depressão, né? Da mesma forma, assim, quando isso, de forma diferente, os cuidados maternos, quando bem adequados, eles trabalham justamente o contrário, né? Favorecendo, assim, a saúde psíquica do indivíduo em formação, tá? Então, o que nós podemos encontrar na depressão é humor depressivo, às vezes irritável, falta de interesse, capacidade de sentir prazer, pensamentos negativos de fracasso, ruim, culpa, por exemplo, né? Fadiga, falta de vontade, falta de capacidade de realizar as coisas, que são esses termos aí que significam isso, tá? Identificação, já falamos, insônia, e outros que são um pouquinho mais raros, como sintomas psicóticos. Para a gente dizer que uma pessoa tem depressão, a gente usa toda uma classificação, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas alguns desses sintomas que a gente falou estão presentes nas classificações. A gente não dá um diagnóstico de depressão assim, como se diz assim, de olho, de orelha, né? A gente tem que ter alguns critérios para poder dizer que aquela pessoa caracteriza um quadro depressivo, tá? Quando a gente fala de depressão também, é um termo muito amplo, a gente não tem só um tipo de depressão, aqui está só alguns nomes que nós utilizamos, né, para diferentes manifestações de quadros depressivos. E, então, depressão não é tudo igual, tá? Não é uma receita de bolo, né? Mais ou menos como a gente fala assim, gastrite, tem vários tipos de gastrite, tem várias causas e tem vários, o tratamento é diferenciado de acordo com as causas, né? Então, a depressão, isso também ocorre, certo? E uma dúvida, né, que muitas das vezes a gente vê, é assim, e criança? Né? Criança tem depressão? É possível uma criança apresentar um quadro depressivo? Parece uma coisa tão, né, díspare, né? Uma criança que tem tanta alegria, no mais das vezes, mas existe, né? A gente vê, às vezes, crianças com um olhar assim de um adulto amargurado. É uma coisa muito triste que eu considero. Mas, então, esses quadros existem, né? E ela não é, mais uma vez falando, né? Um quadro assim de uma tristeza reativa a alguma situação, né? Temporária, que a gente considera normal. Mas sim um quadro assim de base orgânica. Tá? Quando a gente fala assim de quadros depressivos, por exemplo, em crianças, né? E alguns tipos de depressão, esse aspecto neurobiológico ele conta muito. Tá? Então, por isso que muitas vezes não adianta a gente chegar para uma pessoa que está com um quadro depressivo e só falar assim, levanta a cabeça, pensamento positivo, isso é falta de Deus na sua vida, você tem que lutar. Todos esses são bons conselhos da gente dar. Mas, às vezes, o aspecto orgânico que a depressão assume, né, essa alteração na neurobiologia, impede que justamente a pessoa, o que ela não está conseguindo fazer é aquilo. Né? Então, não é só a gente cobrando isso dela que ela vai conseguir fazer. Tá? A depressão infantil, será que ela é igual à depressão do adulto? Ela é parecida, tá? Mas a forma de se manifestar, tanto a depressão infantil quanto a depressão no adolescente, no jovem, no adolescente, elas têm uma manifestação um pouquinho mais diversa, tá? Um pouquinho diferente, né? Eu coloquei aqui algumas frases que eu tirei do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, né, uma publicação mensal da Associação Brasileira de Psiquiatria, algumas frases que a gente vê, né, que são assim apontadas como indicadoras de estados depressivos nas crianças, né? Então, estão aí algumas delas. Eu não tenho nada para fazer, isso é chato, eu não quero nada. Eu não queria ter nascido, faço tudo errado, a culpa é minha, não consigo, não sei fazer, não sou nada, tenho medo de não ser nada, né? Eu não tenho amigos, meus pais não gostam de mim. São alguns exemplos. Eu acredito que muitos de nós já viram algumas dessas frases e não era caso de depressão. Tenhamos isso bem claro, por favor. Tá? Mas esses são indícios que, acompanhados de outros aspectos, né, outros sintomas, pode nos alertar para que esteja ocorrendo um quadro depressivo numa criança. Tá? Então, na criança a gente vai ver aquelas mesmas alterações, né, na criança e no jovem, alterações no apetite ou no sono, como eu já falei, dificuldade de concentração, então às vezes é a escola que vai falar
alguma coisa para a gente, um cansaço, né? A depressão tem muito uma perda de energia, uma fatigabilidade, a pessoa fica um pouco fadigada, ou às vezes muito fadigada, né? Sentimentos de inutilidade ou de culpa, né? E sentimentos contínuos de tristeza, desesperança, uma maior sensibilidade à rejeição, a criança passa a se sentir rejeitada, às vezes por pequenas situações, a criança ou o jovem sentem muito, né? Que sinalizem para essa situação de possível rejeição, né? Na criança e também no jovem, é muito comum que o humor, a alteração do humor, ela seja demonstrada através de irritabilidade, raiva, né? Explosões de choro, por exemplo. Hoje eu atendi uma criança com uma situação assim. Então, a criança, nós não vamos esperar que, por exemplo, que ela venha como um adulto dizendo que ela está triste, que as coisas não têm mais graça para ela, e que ela tem chorado muito de tristeza. Pode ocorrer, mas no mais das vezes, o humor irritado é mais comum, né, mais observável nas crianças. Tá? Essas outras coisas que estão sinalizadas aí, como perda de interesse em eventos, atividades, em casa ou na escola, né, lazer com os amigos, as brincadeiras, né? Outra coisa bastante comum que a gente vê, né, que é assim, um sintoma físico de apresentação, como nós denominamos, né, somatização de apresentação. Então é comum que uma criança apresente, assim, como manifestação sintomatológica principal, né, a queixa principal que ela leva às vezes aos pais, na escola, e que acaba sendo motivo às vezes para ela ser encaminhada ao médico ou receber uma criança assim há alguns dias, por exemplo, uma queixa somática, uma queixa física, né? Aquela dor de cabeça que não tem motivo, já investigou, foi em um médico, foi em outro, não melhora, não encontra causa. Sintomas gastrointestinais, dor de estômago, quadros intestinais, né? Dores assim de um pouco assim de difícil explicação, né? Dores inexplicáveis, podem ser sintomatologia de quadros depressivos. Tá? Às vezes a criança expressa aquela história, né? Isso o adulto também faz, às vezes expressa a dor da alma no físico. Tá? Então, a gente vê isso com bastante frequência. E chegando até isso mais comum nos jovens do que nas crianças, as crianças, os pensamentos suicidas, né? Que são advindos daquela polarização negativa do pensamento. Então, esse quadro aqui, eu acho ele bem ilustrativo, né? Que ele mostra assim, um pouco assim, a diferença de manifestação sintomatológica nas crianças até uma certa idade, nos adolescentes e nos adultos. Essa é uma construção aqui da Universidade Federal de São Paulo, né, da Unifesp, que é uma escola importante da psiquiatria brasileira. Então, mostrando aí, crianças até 12 anos, irritação, redução no interesse por brincadeiras, queda do rendimento escolar, sensação de cansaço, ansiedade, muito comum na criança, né? E a ansiedade, às vezes, ela pode se manifestar, por exemplo, por uma coisa que a gente vê bastante, enurese noturna, né? Fazer xixi na cama. Então, pode ser uma demonstração de ansiedade que pode estar associada a um quadro depressivo. Dores, como eu já falei, né? Nas pernas, na cabeça, na barriga. Nos adolescentes, é comum a gente ver agressividade, né? Hostilidade, aquela coisa, aquela manifestação assim contrária a quase tudo, né? Isso tem no adolescente, não precisa ser depressão, mas quando muito intensa e associada a outros sintomas, a gente pode pensar no quadro depressivo. Né? Da mesma forma, alteração de apetite, isolamento social, né? Aquela tendência a ficar muito na sua, o pensamento suicida. Isso, tá? Tirando o pensamento suicida, as outras coisas, elas podem estar presentes, né, num adolescente. Quantos que a gente conhece que já manifestaram isso em alguma medida, né? Mas quando muito intensos e associados a outros aspectos, a gente levanta as antenas, né, para a possibilidade de um quadro depressivo. Nos adultos, isolamento social, humor triste, né, tristeza, oscilações de humor, labilidade afetiva, como falei antes, alterações no ritmo do sono, né? Às vezes a perda da qualidade do sono, aqueles sonhos vívidos, sonhar com um monte de coisa acontecendo, geralmente desagradável, né? A perda do desejo sexual, tá? São queixas bastante frequentes. E aquelas outras todas, né? Concentração, memória recente, etc. Então, estima-se que a prevalência, quer dizer, a porcentagem na idade
de crianças, né, para quadros depressivos esteja em torno de 12%, os adolescentes 4%, e os adultos 7 a 10%, 8 a 10%, depende um pouco das casuísticas, como nós falamos, né? Algo digno de nota, que eu vejo assim, importante assinalar para esses nossos dias de hoje, é que existe, né, demonstrada uma associação entre o tempo de uso de tela, computador, mídias, né, e depressão na adolescência, ou associação disso com baixa autoestima e solidão. É incrível isso, né? Mas eu vi um vídeo esses dias muito interessante que mostra isso, que nós nunca estivemos tão conectados à humanidade e também nunca estivemos tão sozinhos, né? Então, às vezes, o adolescente ele pode estar experimentando isso, a gente não saber, né? Ele está muito conectado, mas ele está solitário no mundo dele. Então, claro, orienta-se parcimônia, né? Quanto a isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica. É aqui esses slides aqui, são delas, essas figuras da Sociedade Brasileira de Pediatria, e que mostra, né, alguns aspectos para a gente observar. Por exemplo, classificação indicativa de filmes, a gente respeitar isso, né, não existe à toa. A gente não permitir refeições com uso de mídias eletrônicas, né? A refeição é um horário sagrado, eu costumo dizer isso com os pacientes. A refeição é a hora da refeição, é a hora da gente se dedicar a esse ato sagrado que é alimentar-se, né? O estímulo à prática de exercícios, que pode ser uma coisa bem-vinda, né? Certeza que é. E a não utilização de games violentos, algumas especificações, inclusive, que eles dão, né? E o nosso controle parental, quer dizer, nós pais, nós temos que saber o que nossos filhos estão assistindo, né? A exposição a telas aqui, mais ou menos a gente limitar, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, de 1 a 2 horas por dia. Tem uma regra também, que eu vou aproveitar e vou falar, que é a regra do 20-20-20, que a Associação Americana de Oftalmologia recomenda. Então, para mídias, né, eletrônicas, que a criança fique, no máximo, que a cada 20 minutos, a criança repouse 20 segundos o olhar, né, a vista, digamos assim, olhando para 20 pés. 20 pés é 6 metros de distância. Então, a cada 20 minutos de uso da mídia, ela repousar 20 segundos olhando para 6 metros de distância, que são 20 pés. É o 20-20-20, como eles ensinam, né? Então, quando a gente vai falando assim de prevenção da depressão infantil, o que nós podemos fazer, né? Se José Luiz Cristóvão falou aí no início que eu sou pai de 5 filhos, eu me considero um aprendiz disso aí. A gente sabe que a gente não tem uma cartilha, que cada um é de um jeito, né? Nós lá em casa temos do maternal ao mestrado e estamos aprendendo, né? Não é uma coisa assim que posso me considerar um exemplo de pai. Eu vejo que eu preciso melhorar um tanto. Então, algumas coisas que a gente pode fazer com relação a isso, né? Garantir um ambiente familiar saudável. Quanto mais funcional for o ambiente familiar, isso está muito bem demonstrado, mais isso vai contribuir para a formação de indivíduos funcionais, né? Então, quanto a estruturação do indivíduo, tanto mais funcional ela será, quanto mais funcional for o ambiente em que ela estiver convivendo, né? Isso é muito importante na formação do ser humano, né? A gente conhecer também o transtorno, porque às vezes acontece, está sujeito a acontecer, de algumas situações, como se diz, passarem batida diante dos nossos olhos, né? Então, ontem mesmo eu falava ao telefone com uma pessoa da União, ela muito preocupada com o filho, e falando disso, né, como que eu não pude perceber isso? É porque às vezes a gente não tem essa percepção, né, esse olhar, assim, digamos, de rastreio disso. Mas a gente é algo que é importante nos dias de hoje, que a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos. Essa palestra tem esse objetivo de contribuir com isso, né? Estimular a prática de atividades extracurriculares, né? Sem exagero, não dá para também transformar a vida da criança ou do jovem numa planilha a ser cumprida, né? A gente tem que ter um zelo com isso, claro. Fortalecer laços de proximidade e confiança. Eu estava olhando esse slide e estava me lembrando assim que em 2010 eu participei de um encontro da região, na época do CONAS, né?
em Campo Grande, que foi a 13ª região, e o mestre Zé Luiz, o mestre... Oi. Opa! Tira de... Oi, ó. O mestre Edson Saraiva, naquele encontro, ele falou uma coisa que até hoje eu trago comigo, assim, né? A importância dos pais brincarem com os filhos, né? Isso é uma coisa que aproxima, né? Fortalece esses laços de proximidade e confiança. Eu lá em casa estou treinando isso, porque eu sempre brinquei com meus filhos mais velhos, mas eles eram 4 meninos. E hoje a nossa mais nova é uma menina, eu sou chamada a brincar de boneca e eu faço o meu possível para ter alguma participação ali, né? Então, isso é uma coisa que é bom, fortalece o vínculo, fortalece a proximidade, a confiança, como diz aí no slide, né? Atentar-se ao desenvolvimento escolar. Eu tenho assim, alguns exemplos de pessoas que tem uma pessoa bem próxima a mim, o senhor, que eu admiro muito ele por esse aspecto, né? Como ele acompanha uma pessoa que não teve esse acompanhamento quando, no seu desenvolvimento, né? Enquanto criança, enquanto jovem, mas é um pai de família exemplar, que não perde uma reunião de escola, quer saber dos filhos. Hoje, os filhos já estão bem se encaminhando, né? E, em parte, também por conta desse acompanhamento que ele sempre deu. Por que atentar-se a isso, né? Estar ligado a isso? Porque pode ser uma manifestação, como nós vimos, de a queda do rendimento escolar, né? Uma manifestação do quadro depressivo. Bem, quando nós falamos, eu vou sair um pouquinho do slide para eu falar aqui. Clica. Um pouquinho agora aqui, para a gente não ficar só no slide também. Quando a gente fala de tratamento de depressão, né, a gente tem algumas medidas que podem ser adotadas que não necessariamente são assim, tratamentos medicamentosos, né? Então, os protocolos, inclusive, recomendam que a depressão leve, a terapêutica indicada é psicoterapia, né? Então, uma abordagem por profissionais psicólogos, que podem contribuir muito para a melhora de um quadro depressivo, exclusivamente o psicólogo naqueles quadros dos transtornos depressivos leves, como nós denominamos, né? Antes disso, algumas medidas como atividade esportiva também podem contribuir bastante, né, no tratamento, fortalecimento de laços de amizade, de uma rede social saudável, tudo isso pode contribuir bastante no tratamento, né? E quando chega à instância de um tratamento profissional, os quadros mais leves podem ser tratados única e exclusivamente por psicoterapia, e aqueles quadros que já têm uma gravidade, aí já é preciso o uso de medicamentos, né, os antidepressivos. Então, eu acho que nesse assunto é importante a gente buscar também um equilíbrio com relação a isso, porque a gente deve, assim, eu pelo menos faço assim na minha prática profissional, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então, assim, a gente não deve sair medicalizando as pessoas, medicalizando a vida das pessoas. Ah, você está um pouco ansioso, vou te dar um remédio para ansiedade. Ah, você está um pouco, eu estou sentindo que está um pouco depressivo, vou te dar um antidepressivo. E assim a gente vê muito acontecer, né? Principalmente em situações assim de atendimento muito rápido, a pessoa quer dar uma resposta, o profissional quer dar uma resposta àquela pessoa que está ali, ele não tem muito tempo, não dá para investigar muito, passa um remedinho, que o remedinho vai resolver seus problemas. E não é assim que deve ser, né? Os medicamentos, eles têm a sua aplicabilidade, hoje eles têm assim, um perfil muito bom, né? Então, nós estamos numa realidade de uso de medicamentos que é muito diferente do que era 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Temos medicamentos que funcionam e prejudicam um pouco. E temos alguns medicamentos, né, que não causam dependência. Então, o que precisa é haver um critério quando utilizar esses medicamentos, né, a gente saber para quem indicar, quando, por quanto tempo. Muitas das vezes, né, de preferência, eu gosto muito de trabalhar assim, em conjunto com a psicoterapia, com um profissional psicólogo de confiança, uma pessoa que tenha uma formação sólida, que tenha também valores, né, que a gente perceba que é uma pessoa que trabalha de uma forma ética. Então, esse conjunto, né, essa abordagem multiprofissional, ela tem muito a oferecer à pessoa com um quadro depressivo, tá? Então, o que precisa, eu estou falando isso para a gente ter esse nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
nem que a gente querer passar remédio para todo mundo, que está um pouco ansioso, um pouco triste, que a gente tem visto muito, mas também a gente tem uma abertura com relação a isso, porque a medicação, às vezes, os quadros depressivos, como a gente viu, eu costumo dizer assim, às vezes uma pessoa, ela tem o contexto de vida dela, e ela tem isso que não está muito bem, tem um relacionamento conjugal que pode melhorar, tem um financeiro que está pelejoso, tem mais isso, mais aquilo, tal. Mas quando ela está num quadro depressivo, ela não enxerga isso aqui. Ela enxerga isso aqui. Ela enxerga tudo muito embolado, né? Então, fica difícil dela encontrar uma saída às vezes. E um tratamento bem feito, psicoterapêutico, e quando indicado psicofarmacológico, a utilização da medicação, ela pode auxiliar a isso aqui. A situação volta mais para uma condição mais dentro da realidade da pessoa, né? Porque por onde a pessoa está vendo, no estado depressivo, acontece muitas das vezes uma alteração cognitiva que impede que a pessoa veja o todo e a saída daquela situação. Certo? Eu vou voltar um pouquinho nos slides, só para a gente abordar o segundo tema aqui. E Mesa Luiz e Conselheira, como é que nós estamos de tempo? Como é que vocês estão vendo? Tudo bem, Eduardo? Está muito boa a palestra. A gente está chegando perto das 10 horas. Se a gente puder deixar um tempo depois para as perguntas, que a Conselheira já tem algumas, aí se eu puder administrar isso daí, não sei se eu ainda tem muitos slides, como você está pensando? Assim, né? Eu estou com o pensamento agora de a gente abordar o tema, né? Que é a segunda parte do tema, que é o suicídio. Mas eu posso, sim, só mostrar um pouco os slides e falar um pouquinho, e a gente tem um assunto que dá para a gente conversar bastante, né? Ele não precisa, acho que, tantos marcadores como da depressão. Tá bom, Pode ser? já. Pode fazer do jeito que você sentir bem. Sim, senhor. Tá visível aí os slides? Tá visível, tá indo bem, tá boa, a apresentação tá boa. Sim, senhor. Então, assim, meus amigos, quando a gente fala, é uma situação, é um tema que a gente não gosta muito de falar, né? Eu mesmo não gosto muito, não tenho ouvido tanto isso por esses dias, mas é um tema que a gente tem que falar, né? É como eu falei lá no início. A prevalência demonstra uma relevância, né? Nós aqui na 13ª região, infelizmente, tivemos uma situação muito triste, que passamos agora recentemente, né? E sabemos de outras situações de não assim de ter chegado aos termos finais, mas de algumas pensamentos suicidas, de tentativas de suicídio em outros lugares, né, em diferentes lugares do centro, com os nossos jovens principalmente. Então é um tema que a gente tem que encarar ele de frente, né? Não adianta a gente querer se esquivar dele, né? Então, assim, é um termo que a gente não gosta muito de falar, mas que ele é falado na humanidade há muito tempo atrás, né? Eu trouxe aqui algumas citações, eu não vou falar de todas, mas, por exemplo, lá no Antigo Egito já tinha descrição, né? O diálogo de um cansado da vida com a sua alma. Tem escrito em papiros isso aí, né? E ao longo da evolução da humanidade, né, isso foi encarado de diversas formas, né? Por exemplo, para os vikings, né, que eles acreditavam no paraíso, que era o Valhalla, a pessoa que cometesse não tinha direito de adentrar o Valhalla, né? Em determinadas regiões da Índia, quando acontecia do marido cometer o suicídio, as viúvas eram obrigadas a fazer o mesmo, né? No Japão, ao contrário, é considerado uma forma de morte honrosa, né? E até mesmo na Bíblia, existem no Antigo Testamento 9 casos que fazem menção ao tema e no Novo Testamento um caso, né? E a coisa, assim, hoje em dia, considerada uma questão de saúde pública, eu só não conseguia um slide mais atualizado, nós temos números mais atualizados do que esse, recentemente divulgados, né, pelo Ministério da Saúde. Vou falar aqui, a gente imagina que está um pouquinho pior. A estimativa era que de 2012 a hoje, o ano que vem, 2020, aumentasse em torno de 50%, do que nós estamos vendo aí. Mas vamos lá, em 2012, né, cerca de 800 mil casos por ano, né, o que dá um caso a cada 40 segundos ao redor do mundo. Uma tentativa a cada 3 segundos. Né? Então, aqui previa-se um aumento até 2020 de em torno de 50%. Né? Então, hoje, estima-se que no Brasil
mais ou menos aconteçam 30 casos por dia, certo? Aqui eu vejo uma coisa bem importante da gente ter bem consolidado isso, são algumas inverdades, né, que você falou, se falou e se ouviu muito sobre o suicídio, né? Essas são importantes a gente pontuar. Por exemplo, de que quem ameaça não faz, né? Que pensou, melhorou, passou, não vai mais fazer. Pelo contrário, ele pode ter uma recorrência daquele pensamento, certo? Quem ameaça não faz não é uma verdade. Geralmente, quem fez, ele sinalizou. Às vezes falando diretamente, às vezes falando por algumas formas de expressar aquela intenção, né? Também, da mesma forma contrária ao anterior, quem pensa sempre pensará, não, pode ser uma coisa circunstancial do que a pessoa esteja passando, e depois ele não vai mais voltar naquilo, né? Esse aqui é muito importante. Pós-tentativa não há risco. Pelo contrário, tentativa prévia, quando a gente sabe que houve uma tentativa, é o principal fator de risco, isoladamente, para que a pessoa venha a cometer. A maioria das pessoas que chegaram a cometer suicídio tem uma tentativa ou mais outras tentativas prévias. Tá? Outra situação que a gente deve saber que não é realidade é que não deve falar sobre esse tema, que existe um risco, se eu vou falar vai dar ideia para a pessoa. Não. Às vezes a gente falando, quando a gente vê que é o caso de falar, a gente pode proporcionar que a pessoa fale também, que desabafe alguma coisa, que se sinta acolhida, né, que aquele tema tem a ver com ela, com o que ela está pensando, e a gente pode, dessa forma, proporcionar um âmbito em que a pessoa possa se aliviar, certo? Também de que a mídia não deve divulgar, não é uma realidade, só que o que precisa é uma forma de divulgar, né? Hoje em dia a gente está vivendo um pouco um fenômeno que eu vou falar um pouquinho adiante, tá? Outra coisa que a gente pensa, às vezes, que as mulheres têm mais índice de suicídio do que os homens. Pelo contrário, os homens têm mais do que as mulheres, tá? As mulheres têm mais tentativas, mas os homens, como são mais, geralmente, impulsivos, eles, e também têm acesso a meios letais, eles são mais efetivos quando eles tentam, tá? Aqui também, falando agora da realidade, né? Existe demonstrado uma sazonalidade. Então, os estudos mostram que nos primeiros dias de semana é mais comum, no período da manhã, né? Após férias, feriados, e lá no hemisfério norte, alguns estudos que mostram que tem uma relação com a duração do dia, então acontece mais no início da primavera. Mas importante que a gente saber é o uso de álcool. Tá? Então, estudos demonstram que em torno de 54% dos casos de suicídio que são levados ao IML de São Paulo, por exemplo, eles têm uma alcoolemia elevada, né? Então, a gente sabe que o álcool, ele aumenta a impulsividade da pessoa e ele libera freios, né? Então, ele aumenta a impulsividade, diminui o que a gente chama de controle inibitório e, muitas das vezes, é o mediador para a pessoa ter um ato suicida, né? Eu costumo dizer isso em consultório, com alguma frequência, assim, né? A pessoa, quando está sob efeito de álcool, pela ação que o álcool tem numa área nobilíssima do nosso sistema nervoso central, que é o córtex pré-frontal, que é o centro decisório do cérebro, o álcool compromete o processo decisório, né? Então, a pessoa pensa o que ela não pensaria, fala o que não falaria e, muitas vezes, faz o que não faria, né? Então, o que eu já falei aqui, quando tem uma tentativa prévia, 50% dos que fazem já tiveram uma tentativa prévia, então a gente tem que considerar um fator de risco. E hoje, em termos de idade, a gente está vendo um aumento da prevalência em jovens, infelizmente, e também na população idosa. Tá? Lembrar aqui só que transtornos mentais, eles estão presentes, aí tem alguns deles, né? Está um pouquinho desconfigurado o slide, mas depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade e dependência química, né? Eles estão associados a suicídio. 97% dos pacientes que cometem suicídio, 96,8%, tem algum transtorno mental. Tá? É importante a gente saber disso também, para a gente também não ficar fazendo julgamento, às vezes, né, de situações que acontecem. Um julgamento, muitas vezes, não condizente. Né? Então, quando a gente vai avaliar o risco, a gente vê se a pessoa está tendo pensamentos de teor negativo, pensamentos suicidas, que podem ter, sujeito terem essa evolução aí, para uma ideação, que é um pensamento mais frequente,
até um planejamento mesmo mais concreto, sujeito chegar à tentativa, né? Então, existem fatores que são considerados fatores de risco e fatores de proteção. Vou passar aqui essa avaliação do risco, não. Fatores de proteção. Então, eventos adversos, fatores de risco, esses aqui. Eventos adversos na infância, adolescência. De novo, baixos cuidados parentais. Esses eventos adversos, eles interferem na nossa resposta ao estresse, que é algo biológico que nós temos, sabe? E que pode mediar algumas situações, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né? Então, todas essas situações, como maus tratos, abuso, baixos cuidados parentais, são considerados eventos adversos, a presença de transtorno psiquiátrico grave na família, né? Também pobres laços sociais, imigração, solidão, desmoralização. Nós estamos vivendo esse tempo delicado, né, da nossa política nacional, a gente vê muitas situações. Então, são situações que às vezes expõem também os indivíduos ao risco, né? A presença de suicídio na família. Então, isso a gente sabe que filhos de pais que cometeram suicídio têm mais chance de cometerem do que aqueles filhos de pais que não o fizeram, tá? E suicídio de figuras proeminentes, né? Então, tem um efeito que nós denominamos efeito Werther, Werther é um personagem de um livro de Goethe, que é um autor alemão muito famoso, que lá nos anos de 1700 e algo, quase 1800, ele, num livro deles, com esse nome, Werther, ele vai descrevendo uma situação dele, era um jovem idealista e tal, e ele vai entrando em uma situação e vai descrevendo aquela situação até que culmina com a prática do suicídio. E naquela época houve como assim uma contaminação, que a gente até hoje denomina efeito Werther. Imaginemos nós, não tinha internet, não tinha televisão, as pessoas sabendo do livro, lendo o livro, houve uma onda de suicídios na Europa. Então, hoje, a gente, como eu falei lá no início da apresentação, nossos filhos ouvem muito falar desse assunto, né? Aqui alguns outros fatores de risco, né? Bullying, uso abusivo da internet, de novo, transtornos mentais, solidão, desesperança. Já passamos por isso aqui. Alguns sinais que podem demonstrar que o adolescente possa estar planejando, é importante a gente falar. Ameaça sobre querer machucar-se ou matar-se, fazer anotações sobre o suicídio, falar sobre não estar por perto no futuro ou que vai embora um dia, expressar pensamentos assim que causam estranheza, né? Muito díspares, mudar drasticamente a aparência, doar ou prometer bens valiosos a outras pessoas e tentar obter armas, pílulas e outros meios para tirar a própria vida. De outra mão, os fatores considerados de proteção, autoestima, suporte familiar, uma rede social funcional. Rede social significa a rede em que os nossos jovens estão incluídos, né? Amizade, os laços familiares, a religiosidade, né? Interessante que naquele estudo dos adolescentes que eu citei lá no início, quando a gente o que houve foi assim, mostrou para a gente que os nossos jovens experimentavam álcool e outras drogas em porcentagem parecida com o grupo de jovens que não era da União. Foi feita uma comparação. Porém, os nossos jovens, eles conseguiram ter muito mais desenvoltura para sair daquela situação. Poucos ficaram comparados com o grupo que foi comparado, né? Então, a religiosidade tem, isso é muito bem evidenciado na literatura, né, que tem esse papel protetor em saúde mental, né? Razão para viver, o sentido da vida, né? Ter um emprego, gravidez, né, é um fator de proteção, crianças em casa. Hoje eu ouvi de uma senhora que ainda não fez, ela procurou socorro justamente pensando no filho, ela tem só um filho, né? Esse sentimento de responsabilidade para com a família também, e o acesso a serviços de saúde mental, né? Então, que quanto mais a gente tiver o acesso for mais fácil àquelas pessoas que necessitam do serviço de saúde mental, melhores resultados a gente vai ter. Então, o que nós podemos fazer? Conversar, expressar preocupação, apoio, amor. Se o filho não sente a vontade para falar com a gente pode sugerir uma conversa com outro adulto de confiança, né? Cuidado para não deixar o filho sozinho, se ele tiver com alguma evidência.
se nós percebemos nele alguma evidência, né, disso tudo que a gente falou. Quando também há suspeita, a gente remover objetos, né, potencialmente letais, tá? Trabalhar com medidas de prevenção de bullying junto a educadores, isso é uma coisa que tem resultado assim, demonstrado, né? E também saber que existe o Centro de Valorização à Vida para aquele caso extremo que a gente necessite encaminhar, por exemplo, uma pessoa. Assim, caso extremo não é nem tanto o termo. Um caso mais agudo, que a gente não sabe bem o que fazer, a gente pode, olha, liga no 188, tem lá o CVV, isso está sendo bem ativo, assim, ativado, né, no Brasil nesse derradeiro ano, justamente com uma medida de suporte que tem seu resultado também, tá? Aqui eu caminho para a conclusão, aqui mostrando esse Snoopy, né, com o seu amigo Woodstock, aí, assim, com um fundo de Van Gogh, que é um pintor muito famoso, né, e que, infelizmente, chegou a tirar a própria vida, porque era portador de um transtorno mental grave. E aqui uma pintura desse mesmo Van Gogh, aqui com um dia de sol, né? Nós aqui na Amazônia Mato Grossense estamos pedindo chuva por esses dias, mas um dia de sol também sempre é bem-vindo, e que tenhamos todos nós cada vez mais dias de paz, que possamos seguir a nossa caminhada juntos nessa união, né? E mais uma vez, assim, agradeço essa oportunidade, né, dada pela Coordenação da Orientação Espiritual, em sintonia com a representação geral. Nós estamos com um grupo de trabalho para tratar desse assunto, para a gente poder propor algumas medidas de caráter prático no centro. E eu peço que o nosso grande mestre esteja conosco, eu sei que ele está. E então, agora, mestre José Luiz, eu estou aí às ordens para que o senhor disser que a gente deva fazer. Vou passar a bola aqui para a conselheira, ela vai tá recebendo as perguntas, viu, mestre? Só para você saber, a gente está aí com mais de quase 250 pontos, isso indica aí mais de 1.000 pessoas assistindo a palestra, tá? Inclusive em alguns lugares do exterior, só para você acompanhar aí também, tá? E, então agora a conselheira vem fazer as perguntas aí que ela agrupou. Sem som, Yara. Yara, tá sem som. Boa noite. A gente está com algumas perguntas já que foram recebidas antes da palestra e também perguntas que foram recebidas durante, né? Então, eu vou fazer as que foram na ordem que elas foram recebidas, em respeito às pessoas que mandaram já mais cedo, né? E aí a gente vai... Algumas eu ajusto por temas, mas essas primeiras eu vou atender primeiro. Então, a primeira é essa aqui, da 9ª região, ela é como conciliar amizade e autoridade com filhos adolescentes, para que os filhos tenham liberdade para confidenciar, sem ter medo de serem corrigidos, mas sem precisar abrir mão dos limites impostos pelos pais. Então, resumindo, né, como criar essa condição de confiança, né, para os filhos se abrirem com os pais. Bom, vou falar agora um pouco assim, o pai, né, que sou. Veja, eu acho que passa por uma construção, né? E essa construção é para cada um de uma forma, mas eu vejo assim, que eu falei um pouquinho, algo a respeito, dessa construção de um vínculo de confiança, de proximidade com nossos filhos. Nossos filhos adolescentes, a gente tem que entender que, eu faço sempre uma comparação, assim, né? Os leõezinhos, eles vão criando uma juba, eles começam a rosnar um pouco diferente, eles querem fazer algumas coisas, talvez não querem, às vezes não querem estar com a gente tanto quanto eles antes estavam, né? Eu vou dizer como é que eu estou fazendo com um que eu conheço, que é o atual adolescente lá de casa, né? Percebendo algumas coisas nele. Eu também, por conhecê-lo, né, estou buscando fazer algumas coisas com ele, tá? Então, por exemplo, de quando de menino ele gostava de um
de uma atividade que é arco e flecha. Então, eu estou trabalhando com ele, assim, para a gente adquirir um arco e flecha, para nós treinarmos juntos, né? Mas isso de uma maneira, assim, que seja natural, né? Que não fique aquela coisa forçada, assim, que eles não aceitam, né? Então, devagarinho, eu estou cativando ele e tal, como eu tive que fazer com os outros dois mais velhos que ele, né? Então, agora, tem horas, né? Tem horas que não dá para a gente ser o amigão só do filho, né? Porque tem horas que precisa a gente exercer autoridade. Isso aqui é sim, isso aqui é não. Né? Cada um de nós tem uma facilidade ou uma dificuldade ou uma facilidade para tratar com isso, né? Para nos colocarmos nesse lugar que nós estamos, mas uma coisa é verdade. O que os nossos filhos esperam de nós é essa postura, né? De pais. Quando precisa de um pai, a gente tem que ser pai ou mãe, né? E se colocar no nosso lugar. Eu sempre dou um exemplo da minha mãe, que quando eu era jovem, eu estava no último dia do vestibular de medicina, eu ia fazer a última prova amanhã, por exemplo. E eu disse para minha mãe, falei assim, mãe, eu estava combinando um acampamento com meus amigos, mãe, eu não vou fazer essa prova amanhã, porque eu estou muito estressado, já é o terceiro vestibular seguido que eu estou fazendo aqui, já tinha feito nos dias anteriores. A minha mãe só perguntou como é que é. Eu repeti para ela tudo aquilo, ela falou, olha, você vai fazer essa prova, eu vou te levar de carro, vou ver você entrar na sala. Se você quiser assinar a prova, entregar em branco, lá com tempo mínimo, você entrega. Mas que você vai, você vai. Então, essa postura da minha mãe, ela para mim é um exemplo, né? De que quando a coisa assim aperta, tem que se posicionar, né? Se ela não tivesse feito aquilo, filho, realmente você está muito estressadinho de fez outras provas. Eu não era hoje, não estava aqui falando do que eu estou falando, né? Faz toda uma diferença na vida do filho, um posicionamento firme quando ele é preciso. É isso que nossos filhos esperam da gente, né? Agora, se a gente tiver construída uma proximidade com eles, mais fácil da gente conseguir fazer isso. Sim. Uma outra pergunta também da nona região é sobre alimentação. Se a alimentação pode influenciar na depressão, na causa da depressão, e se existem suplementos ou vitaminas que podem prevenir a depressão. Olha, isso é um tema que vem sendo estudado, né? Como para a saúde como um todo, é recomendável que a gente tenha hábitos alimentares saudáveis, né? Quando a gente fala em saúde mental, o que está bem estabelecido mesmo, assim, estou falando de literatura mais especializada na área, o que está bem estabelecido são, por exemplo, não é bem alimentação, mas é abstinência de álcool e outras drogas, né? Agora, eu já vi alguns estudos que falam assim de determinados alimentos, mas eu confesso que não é a minha área de atuação. Se o mestre Zé Roberto de Campo Grande, eu sei que ele está ouvindo a palestra, o mestre Edson Saraiva, as pessoas são mais ligadas a esse tema, existe todo um corpo de estudo, de evidências, né, para alguns alimentos, mas que, assim, prática clínica, psiquiátrica, como a gente tem, mais tradicional, a gente leva mais em conta as substâncias, né? Agora, isso tem. Só não vou poder, assim, não vou falar porque eu não tenho propriedade para abordar nesse nível. Tá? Ok. Aí uma pergunta já relacionando ao pensamento da UE e do tema, né, que a gente está tratando. A depressão é vista como uma doença pela UE? É uma pergunta da 5ª região, do Núcleo Lumiar. Se um dos responsáveis pela UE, né, tem depressão, deve compartilhar o problema com os filhos? Na verdade, a pergunta não fala responsáveis pela UE, fala se um dos responsáveis tem depressão, deve compartilhar o problema com os filhos? E pergunta se a depressão é vista como uma doença pela UE. Posso falar pela UE? O mestre Zé Luiz aí colabora com o senhor. Por favor, pode falar. Você já foi responsável, já nosso, está podendo falar isso. Então, eu vejo assim que nós estamos aqui numa palestra, né, proporcionada pela OE,
e pela importância que tem o tema. E o tema está falando ali, né? Prevenção e saúde mental. A depressão é um agravo à saúde mental, é uma doença mental, que nós mais usamos o termo transtorno mental. Né? Ou seja, mas é uma situação de desequilíbrio que configura doença, adoecimento. Né? Isso é um consenso. A orientação espiritual entende isso também, né? Que é uma situação de adoecimento psíquico. Né? Como alguns dizem, uma doença da alma. Né? Então, e se uma pessoa, um pai ou responsável, olha, eu vejo assim, até uma ligação com aquela primeira pergunta, né, que uma coisa que a gente tem que ter em casa com nossos filhos é verdade. Né? Uma coisa que nós temos que ter claro, por exemplo, algumas posições nossas. Com relação, isso está muito bem estabelecido também, que é importante para o jovem que ele saiba qual é a posição da família dele com relação a alguns assuntos, por exemplo, uso de drogas, álcool e outras drogas. Agora, a gente tem que ter um jeito para isso. Né? Não adianta a gente querer pregar no deserto, de qualquer jeito, só por falar, esbravejar, que isso é contra isso, que é errado, que é errado. Mas a gente deve ter clareza nas coisas, nos pontos de vista que nós temos. Né? E, então, se, por exemplo, se uma pessoa, eu entendo assim, se uma pessoa da família está passando por uma situação de adoecimento, ela deve ser clara com os participantes da família. É claro que a gente vai falar de um jeito com um filho de 19 anos, de um jeito com um filho de 14, de um jeito com um filho de 6 anos. Né? A gente não vai chegar e, vamos dizer, jogar no colo da criança de 6 anos uma problemática para ele compartilhar. Eu essa semana atendi um aluno meu de medicina que ele me contou assim, a problemática que um familiar dele jogou para ele quando ele tinha 14 anos. E hoje ele está passando em consulta comigo muito em vista daquilo. Agora, uma situação de adoecimento, uma pessoa que tem depressão, ela não escolheu ter aquilo, eu acho que ele tem que ter uma clareza, olha, eu estou passando por isso, eu estou assim, eu não sou assim, e preciso que vocês saibam, e eu vou precisar de auxílio nisso, naquilo. Então, eu acho que essa clareza é fundamental dentro de uma família. Aí perguntas agora da 11ª região, núcleo Tucunacá. De que forma esse assunto deve ser trabalhado em núcleo, né, em um núcleo? E decidindo, né, trabalhar esse assunto em um núcleo, como despertar mais interesse desse tema, ou da necessidade de se tratar esse tema nos núcleos? Olha, é assim, até me perguntaram, um grande amigo meu me perguntou esses dias, nessa semana, né, será que ficar falando disso não causa um efeito contrário, né? Então tem muita não, mas tem algumas pessoas que devem pensar dessa forma. E é natural que a gente compreende que as pessoas tenham essa dúvida, né? Agora, esse é um tema que está assim, eu acho que ele tem a chancela, né? Ele tem vamos dizer assim, está no olhar do mestre geral representante, da representação geral. Então, o mestre geral representante não vai se ocupar de temas que não tem importância, não tem relevância, porque ele tem tantos temas relevantes para se preocupar, e ele viu essa necessidade. Né? Nós tivemos um caso, como eu falei, na 13ª região, muito triste, nós sabemos de alguns casos que preocupam, tanto aqui na 13ª como em outras regiões. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar por uma conscientização assim, dizendo que é algo que está na sociedade, e que os nossos jovens estão inseridos na sociedade. Nossos jovens não vivem numa redoma. Eles estão com a gente no mutirão, eles estão com a gente nas sessões, estão com a gente na união, na convivência boa que é, nas atividades da UE, mas eles também têm amigos. Ele tem uma amiga que se cortou semana passada, que é uma grande amiga dele. Ele tem um amigo que está falando em suicídio, e até falando com alguma argumentação convincente. Né? Um amigo que ele muito gosta e que tentou. Então, a gente tem que saber que é um tema que a gente não pode ficar numa caixinha, né? É um tema que ele, como está na sociedade, ele chega, de alguma forma, até nós, né? O tema.
E a gente tem que ter uma postura diante disso. E a nossa autoridade maior, que é o mestre geral representante, está posicionado com relação a isso, né? Ele fez uma reunião há alguns dias, ele constituiu um grupo de trabalho para tratar do assunto, né? Nós estamos nesse grupo de trabalho, temos algumas proposições, alguns encaminhamentos, para que nós cheguemos lá em mês de janeiro e possamos apresentar à representação geral, ao CONAGE, um resultado do trabalho que estamos fazendo, para que daí isso possa chegar, esse é o pensamento do mestre geral, chegar aos mestres centrais e às regiões para ser trabalhado nas direções, né? Isso com os pais. Isso seguindo a mesma na esteira do que está sendo feito, por exemplo, com o tema da sexualidade, né? A gente esteve conversando nessa reunião, que eu citei, que assim, que interessante que é isso, né? A coragem que o mestre geral representante está se colocando diante de alguns temas. Sexualidade, um tema delicado de mexer. Esse que nós estamos falando hoje, prevenção e saúde mental, um tema que tem gente que acha que não tem importância, mas tem a sua relevância, né? Da mesma forma, assim, a orientação espiritual. Que trabalho bonito que a orientação espiritual vem fazendo. Há um tempo atrás, falava de orientação espiritual, ensino religioso, tinha muita gente torcia o nariz, né? Não precisa disso. E hoje, olha que coisa bonita que nós estamos já colhendo com esse trabalho que está sendo realizado, né? Então, eu acho que essa conscientização ela vem aos poucos, mas a gente tem argumentos para poder falar do porquê dessa importância de tratarmos de assuntos dessa natureza. Certo, tá. Também da 11ª região, como auxiliar um jovem dentro do âmbito que esteja, né, sujeito a apresentar algum desses sintomas. E aí tem uma outra pergunta um pouco parecida, eu já vou ler junto, que é da 13ª região do Núcleo São Joaquim. Como um RN, né, ou equipe de OE pode auxiliar caso perceba sinais de depressão? Qual abordagem ideal nesse caso, sem ser invasivo e, de fato, auxiliar o jovem e a família? Eu acho que essa segunda pergunta, ela é, assim, acho que as palavras dela, ela responde um pouco, né? Porque a gente tem que ter um zelo para a gente, às vezes, primeiro, não hiperdimensionar uma situação, mas também, por outro lado, a gente não se omitir diante de alguma situação que estejamos percebendo algo, né? E que a gente possa se posicionar diante dela. Eu vejo assim, que tem alguns mecanismos para isso, né? Então, a própria direção do núcleo pode perceber em alguma situação, chamar um pai para conversar, com um jeito bom, né? De uma forma a chegar no coração da pessoa com a abordagem, num sentido assim, de um alerta, compartilhando uma percepção, chamando a pessoa também à reflexão, o que ela acha daquilo que a gente está falando, por exemplo, né? Sempre tendo esse cuidado que falou aí na segunda pergunta, da gente não ser muito invasivo, mas a gente não pode se omitir, né? Por exemplo, isso, assim, dentro do nosso âmbito profissional, para ter uma ideia, eu trabalho sob uma égide, né, sob um código de sigilo. Eu não posso sair falando o que me falam no consultório, certo? Agora, quando eu percebo risco suicida na pessoa, e a pessoa não fala, ou um quadro psiquiátrico mais severo, uma depressão, que possa, sujeito, evoluir para outra situação mais grave, e a pessoa não quer compartilhar, não quer dizer, mas eu percebo um risco naquilo, eu tenho autorização, e devo fazer, de chegar na família dele e falar, olha, é uma situação delicada, vamos tratar com jeito, não vamos alardear, vamos respeitar a individualidade, mas é preciso um olhar de cuidado. Então, se eu posso fazer isso sob esse código de sigilo médico, por exemplo, a gente pode fazer com jeito, com respeito, com educação, dentro do nosso âmbito da união. Às vezes vai ser uma pessoa da orientação espiritual que vai perceber, né, pelo contato mais próximo. Eu fui o mestre do encontro
de uma região, agora no começo do ano, nesse convidado do encontro, e vieram duas moças ao longo do encontro, assim, com situações difíceis, né, se abrir e tal. O que eu fiz? Eu chamei o responsável local do núcleo daquelas duas moças e falei com ele, olha, vale um olhar aí, não sei se já está sob o olhar de vocês, mas conversar com a família, e já tinha um olhar daquela pessoa. Então, geralmente, essas coisas estão sob o nosso olhar, né? Na maioria das vezes, é claro. E acho que devem estar e devem ser abordados assim com jeito, mas sem omissão, que a gente também possa se colocar naqueles casos que a gente vê que é necessário, né? Certo. Aí tem uma pergunta aqui bem específica da 17ª região. Foi falado, né, na palestra que um dos sintomas da depressão é a perda do sono. E aí perguntaram se a perda constante de sono pode ir deprimindo o indivíduo. Ou a ausência, né, não sei se a perda do sono ou noites mal dormidas podem ir deprimindo o indivíduo. É assim, né? A insônia pode ser um sintoma da depressão. Muitas das vezes, muito frequentemente né? Agora, a pergunta é se a privação de sono pode contribuir para a instalação de um quadro depressivo, né? Pode. Está dentro daquilo que eu tinha um slide lá que falava assim, né? Que é o desrespeito ao biorritmo da pessoa. Nós temos um ciclo, um ritmo, que a gente chama de ritmo ou ciclo circadiano. De manhã a gente acorda, nós produzimos algumas funções orgânicas funcionam mais, outras menos, produzimos alguns hormônios de manhã, outros mais à tarde, outros mais à noite. Ao que eu já ouvi dizer, o nosso mestre disse que faz tempo que eu não ouço isso até, mas já ouvi, que a energia elétrica ia causar algumas doenças nas pessoas, né? Eu vejo que é por esse aspecto, né, de desrespeito aos ciclos, ao ritmo circadiano, que a ciência comprova que é um fator de risco para desenvolvimento de transtornos mentais, né, de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. A pessoa, por exemplo, que tem transtorno bipolar, é um dos gatilhos que a gente vê, né, está muito bem comprovado, isso estabelecido, que desrespeito ao ritmo circadiano é gatilho para desequilíbrio de transtorno bipolar. E também para ocorrência de outros transtornos mentais, como a depressão. Eu falo para alguns pacientes, olha, a gente é igual aos passarinhos. Os nossos bisavós, eles acordavam cedo, faziam as coisas com mais intensidade pela manhã, de tarde, depois o dia ia diminuindo o ritmo, né? E quando chegava a noitinha, eles estavam se recolhendo, tal, se preparando para um novo dia. A gente vê isso nos indígenas, é tão bonito ver isso, assim, o ritmo deles, como é um ritmo síncrono, a natureza, né? E a gente, infelizmente, a gente tem isso, né? De ficar até tal hora e etc. E tal. Isso está acontecendo bastante com os nossos jovens. Tem, inclusive, uma relação com aquilo que a gente pontuou no slide ali, que é a exposição prolongada a telas, né? Então, se deixar, a gente vê muito acontecer. Jovem que passa, vira madrugada, etc. Eu vi ali, apareceu uma pergunta ali, assim, e apareceu escritinho na minha tela ali, falando de modernidade líquida, como é que isso influencia os nossos jovens. Tem todo um contexto, né? A modernidade líquida, com o uso de mídias, com a superficialização das relações que acontecem, por exemplo, com o uso de mídias sociais, né? Era o Facebook, agora já é Instagram, Facebook já é coisa meio antiga, daqui a pouco vou inventar outra. Todo mundo muito próximo e muito distante. Todo mundo muito amigo e pouco conhecido, né? Então, isso está dentro de um contexto aí que acaba contribuindo de alguma forma para o desenvolvimento dos nossos jovens. É que ela fugiu, aí de novo a gente fala um pouco mais. Tá. Aí uma pergunta da 16ª região, do núcleo Santa Rosa. Em caso de transtornos depressivos em crianças e jovens, existe um protocolo da diretoria geral, né? A pessoa colocou da sede geral, a respeito da administração do vegetal,
em relação à frequência e quantidade de uso, ou fica a critério do mestre representante do núcleo? Eu conheço, não tem nada assim estabelecido, né? A maioria dos medicamentos utilizados para depressão são medicamentos que eles atuam em serotonina, né, que é um neurotransmissor. Então, as pessoas falam, é o humor é o hormônio da alegria, não é bem um hormônio, é uma outra substância, né? Mas é a serotonina. E o vegetal, ele tem uma interação. O vegetal também atua em serotonina. Então, quando existe uma pessoa usando um antidepressivo, é bom que o representante saiba para ele trabalhar com a dosagem ali do vegetal, né? Sabendo que os dois vão ter um efeito comum lá, né, em serotonina no sistema nervoso central. Agora, isso a quantidade vegetal é um atributo que está dentro do critério do mestre representante, né? A pessoa do DEMEC pode até fazer uma recomendação, é um órgão consultor hoje. Ele pode dizer, olha, se a pessoa usa medicação, talvez ele faz interação com o vegetal, talvez seja bom usar um pouco menos. Mas o representante é que vai ter essa decisão, né? Isso para transtornos mentais do tipo depressão, né? Tem outros, o mestre Gabriel deu algumas orientações com relação a outros tipos de transtorno mental. O mestre Gabriel falou assim, que a gente não deve dar vegetal para pessoas com memória estrompada, né? Umas outras palavras dele, que os mestres antigos falam, que eu não estou bem lembrado agora, faz tempo que eu não olho para isso, mas essa é a mais famosa, né? Porque o vegetal, pela ação que ele tem no sistema nervoso central, para quem tem uma predisposição a determinados desequilíbrios psíquicos muito graves, ele não é que ele causa, né? Às vezes, ele aflora estados que a pessoa teria estados latentes, né? Mas não é o caso de depressão, tá? Pelo contrário, olha, em 2010 eu participei do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Na época, um colega, né, que é doutor em psicofarmacologia, o Toffoli, Luiz Fernando Toffoli, na época estava no corpo do conselho. Nós assistimos uma palestra muito interessante da USP de Ribeirão Preto, uma instituição muito assim, respeitada, por um pesquisador também dos mais respeitados do Brasil, em que eles utilizaram o vegetal. Primeiro eles começaram a utilizar o mariri, só o princípio ativo do mariri, depois o princípio ativo da chacrona, em cobaias, em ratos, tá? Pelos resultados que eles conseguiram medir, de melhora da resposta ao estresse, alguns de melhora de um fator, um hormônio que a gente tem que chama-se BDNF, que promove o crescimento, a regeneração de células nervosas, eles conseguiram medir isso de uma forma tão clara que eles conseguiram autorização para utilizar em humanos, numa instituição super, assim, considerada, né, responsável, que é a USP de Ribeirão Preto. Eles começaram, então, eles receberam permissão, um protocolo, para usar em pacientes, em humanos. E eles escolheram usar em pacientes com depressão refratária, que é uma depressão grave, que já foram utilizados vários esquemas de medicamentos e terapias e a pessoa não responde. Então, eles, pelo que eles encontraram nos camundongos, nos ratos, eles viram, olha, talvez sirva para isso, para depressão. Eu achei muito interessante que eu vi aquele pesquisador, né, ele falando assim, ele não é uma pessoa que conhece, não tem uma relação com a união do vegetal, assim, né? E ele falando assim, que antes eles observaram pacientes que antes não ficavam um dia sem sintoma depressivo, passaram a apresentar até 15 dias sem sintomas depressivos. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto até, né, alguns estudos depois disso, alguns estudos estão sendo feitos, sendo realizados, alguns já demonstraram alguns resultados também. Então, o vegetal, ele tem esse efeito antidepressivo, que a gente não sai falando por aí, né? A gente tem essa recomendação, essa orientação de não sair propagando um efeito terapêutico do vegetal, por exemplo, para depressão e outras coisas, né? A gente sabe que pode ter um efeito, mas a gente também sabe que cada caso é um caso, e que tem casos com que eu conheço pessoas que, diferentes graus hierárquicos na União, que bebem vegetal e que utilizam uma medicação
prescrita, né, com o critério que foi escolhido para prescrever, para ser prescrita aquela medicação. Mas a gente sabe disso também, que o vegetal tem esse efeito antidepressivo, que é essa ação que ele tem em serotonina, né? Ele melhora a nossa saúde mental também. Vou ver se você tem condição de responder. O senhor falou que não era tanto a área, né? Então, qual a relação entre depressão e alimentação? Estou lembrando. Então, por exemplo, açúcar, né? Açúcar, a gente sabe dos efeitos prejudiciais que o açúcar causa na saúde humana, né? Então, o açúcar ele é um elemento de desequilíbrio para algumas funções orgânicas e que isso pode ter alguma relação com a saúde mental também, né? Assim como a gente vê também quando a pessoa, quando um desequilíbrio da sua saúde mental, por exemplo, em estados de ansiedade, é muito comum que ela busque açúcar, né, para conter aquele estado de ansiedade. A gente vê bastante isso acontecer. Com relação à pergunta assim outra coisa, alimentos ricos em gorduras, né, saturadas. Então, o que acontece? Não faz bem para a saúde. O que não faz bem? A saúde da gente é um todo, né? A gente está falando hoje aqui um pouquinho mais específico da saúde mental, mas que tem uma relação com a nossa saúde física e que tem uma relação com a nossa saúde espiritual também, né? Então, por exemplo, o mestre Gabriel falava, né, que assim, a pessoa que come muita carne, ela tem uma tendência a guardar sentimentos. Eu ouvi falar isso algumas vezes. A gente, na verdade, a gente come muito mais carne do que a gente devia comer, né? Carne é bom, mas a gente não foi feito para comer carne todo dia. Nossos ancestrais lá, um dia eles comiam carne, eles tinham a caça, outro dia eles comiam peixe, outro dia eles não comiam nem carne nem peixe, tinham que comer raiz, tinham que comer fruto, né? Outro dia comiam carne. Agora a gente tem disponível mais fácil e a gente, né, paga um preço por isso também. Agora, com relação ao colesterol, veja, a depressão ela é considerada hoje uma doença que ela tem uma repercussão sistêmica, né? Ela, sabidamente, ela ativa algumas substâncias que a gente considera pró-inflamatórias. Então, por isso que lá no slide eu falei que ela piora, por exemplo, ela piora o risco cardiovascular de quem é portador de depressão, né? Isso é uma coisa que a gente vê muitas vezes, a pessoa está em tratamento para depressão e nem sempre existe um olhar de cuidado para esse risco cardiovascular que ela tem por estar depressiva, né? Principalmente em casos mais crônicos. Então, o que acontece? Quando uma doença que tenha essa característica mais sistêmica, falando do organismo, né, ela produz essas substâncias pró-inflamatórias que causam algumas reações no organismo que são prejudiciais, né? Então, por exemplo, ela piora a dislipidemia, que é uma alteração das gorduras, né, do colesterol, dos triglicéridos e tal. Então, a depressão ela afeta isso. Quase todas as doenças físicas, né, que a gente fala assim, doenças clínicas, elas têm uma relação bidirecional com a depressão. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença crônica, que é incapacitante, ela pode desenvolver um quadro depressivo. Um quadro depressivo piora o curso daquela doença. Isso também acontece com relação a, por exemplo, algumas situações metabólicas. Às vezes a pessoa apresenta algumas alterações de glicemia, açúcar no sangue, de dislipidemia, que são as gorduras, né, por estar com um quadro depressivo, que geralmente leva à piora dos autocuidados e por ela gerar esse estado, né, esse estado de inflamatório, como a gente considera hoje, uma inflamação assim a nível sistêmico no organismo que piora várias outras funções, ou seja, é uma cascata de eventos tudo interligado. Agora, assim, o colesterol alto, que eu saiba, ele não causa depressão, tá? Mas é um fator assim que a gente sabe que é um fator que contribui para piora da qualidade da saúde da pessoa. E às vezes aquilo que ela vai causar seja
motivo para instalação ou piora de um quadro depressivo de uma pessoa. Tá? Perguntas e respostas que não constam aqui poderão ser feitas ao mestre Duarte numa próxima palestra que ele realizará para a OE-UDV.